Atenção, se você encontrou este vídeo, provavelmente você é uma das 10 virgens de Mateus, capítulo 25. E aí eu tenho um recado para dar para você. Primeiro eu quero te fazer uma pergunta. Como está o seu tempo de devocional com o Eterno? Como está o seu tempo com o Eterno? Você tem lido a palavra? Você tem meditado nas Escrituras? Pense na sua resposta. Porque eis que a ira do Eterno vai ser derramada sobre toda a carne. Toda a carne. A ira do Eterno será derramada sobre toda a carne. E ninguém vai se safar. Unicamente aqueles que estiverem enraizados nele. Apenas aqueles que estiverem enraizados nele se salvarão. Então, agora não é mais tempo de você se preocupar com o que está acontecendo ao redor. Não é mais tempo de você se preocupar com quem, entre aspas, salvará o Brasil ou salvará a sua nação. Não é mais direita, não é mais esquerda, não tem mais tempo para se preocupar com esses tipos de coisa. Não é mais tempo de você se preocupar em querer ganhar o mundo, em querer salvar a todos os ao seu redor. Agora é tempo de você se preparar. Compre o seu azeite, por favor. Compre o seu azeite para que você não venha ficar de fora. É tempo para comprar o seu azeite, para que você não venha ficar de fora. Este é um aviso importante. Depois do último vídeo, eu achei necessário fazer um esclarecimento sobre a questão estávamos falando sobre a árvore do bem e do mal, sobre a queda de Adão, a desobediência e tal e tudo mais. Também mencionamos sobre Caim e Abel e eu quero esclarecer algumas coisas, porque existe muito engano com respeito a isso. Então vamos nos ater a Gênesis, a palavra, vamos nos ater ao que Moisés escreveu. Existem muitas teorias sendo faladas por livros, por outras pessoas. Então vamos nos ater ao que Moisés deixou escrito e o que ele está explicando, o que aconteceu naquele dia, que aconteceu naquela época. Então vamos analisar algumas passagens e eu sei que existem dúvidas das pessoas com respeito à diferença dos filhos da luz para os filhos das trevas, né? A semente da serpente, sobre de quem Caim era descendente e tal e tudo mais. Então vamos analisar friamente todas essas coisas. Bom, vamos lá. Vamos pegar aqui uma versão daqui, deixa eu ver. Corrigida e fiel. Não, peraí. Aqui, ó, King James 1611. Vamos lá em 1 João, capítulo 3. O que está escrito? Contemple que tipo de amor o Pai nos outorgou, que fôssemos chamados filhos de Deus. Portanto, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu.
Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Mas sabemos que quando ele aparecer, haveremos de ser semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo, assim como ele é. E qualquer homem que tem nele esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Qualquer que comete pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. E vós sabeis que ele foi manifestado para carregar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu e nem o conheceu. Filhinhos, não deixeis homem algum vos enganar. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que comete pecado é do diabo. Aquele que comete pecado é do diabo. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem está falando aqui? Do Eterno. Assim, quem pratica a justiça é justo, como ele, o Eterno é justo, como o Messias também é justo. Versículo 8: aquele que comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para este propósito, o Filho de Deus, o Messias, foi manifestado, para que pudesse destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não comete pecado. Aqui não está falando do nascimento genético, está falando de nascimento espiritual. Lembra quando Jesus falou para Nicodemos que era necessário que ele nascer de novo, nascer do Espírito? Então, aquele que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente de quem? De Deus, permanece nele. Nele quem? No homem que é nascido de Deus. E não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto, os filhos de Deus são manifestos. Como que é a manifestação? Versículo 10. Como que é a manifestação dos filhos de Deus? Nisto, os filhos de Deus são manifestos. E os filhos do diabo também. Aquele que não pratica justiça não é de Deus. Nem aquele que não ama o seu irmão. Ou seja, qual é a obra do diabo? Como se manifesta os filhos do diabo? Os filhos do diabo não praticam justiça. Olha a obra dele. Não pratica justiça. E não ama o seu irmão. Agora, como que manifesta os filhos de Deus? Versículo 9. Aquele que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente, a semente de Deus, permanece nele. Semente, que semente? Da palavra, gente. A palavra, lembra da parábola do semeador. Não é a semente carnal do sêmen. Não é disso que está se falando aqui. E as pessoas levam para esse lado. A doutrina do engano leva para esse lado. Mas a Bíblia fala outra coisa. Olha o que a Bíblia está afirmando. A semente de Deus permanece naquela pessoa. A pessoa não pode pecar. Por quê? Porque ela é nascida de Deus. Ela nasceu do Espírito. Agora, o inimigo, o diabo, os filhos dele se manifestam. Aquele que não pratica justiça. Aquele que não pratica justiça não é de Deus. E nem aquele que não ama o seu irmão. Versículo 11, olha só. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que devemos amar uns aos outros, ok? Não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque as suas próprias obras eram
más, e as de seu irmão justas. Ou seja, Abel tinha obras justas, a obra de Abel, os feitos de Abel eram justos, e a obra de Caim, os feitos de Caim eram injustos, eram maus. Por isso, Caim é considerado como do maligno, tá? Por conta das suas obras. Aqui não está escrito Caim era do maligno porque Eva teve relação com a serpente. Não está escrito isso. Não está. Não tem margem para essa interpretação aqui. Tem alguma margem para interpretar isso? Não tem. O que está escrito aqui? Não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque as suas próprias obras eram más e as de seu irmão justas. Pronto, Caim tinha inveja, ok? Não vos maravilheis, meus irmãos, se o mundo vos odeia. Mas então, era isso que eu queria falar aqui neste versículo. Aí, vamos lá. Nós estávamos falando no vídeo passado sobre Canaã. Ai, porque a mulher de Noé era filha do descendente de Caim. Gente, não, os descendentes de Caim morreram todos no dilúvio. Todo mundo morreu. Não, mas é porque a esposa está escrito aonde na Torá? Está escrito na Bíblia? Está escrito lá porque a esposa de Noé era descendente de Caim? Tá lá? Tá na genealogia? Tá. Não tá? Então por que você vai se perder no meio dessa informação? É bíblica essa informação? Não. Então, para que você está correndo atrás dessa informação, desse conhecimento? Esse conhecimento está com cara de bem ou está com cara de mal? Está levando para o engano ou está levando para a luz do Altíssimo? Porque se estiver levando para o engano, irmãos, tomem cuidado com isso. Vamos ler aqui outro versículo que eu quero falar com vocês. Vamos lá em Judas. Vamos lá, Judas. Tá. Vamos ler um pouco antes. Ó, vamos começar aqui no versículo 3. Amados, quando dediquei toda a diligência a escrever-vos acerca da salvação comum, tive a necessidade de escrever-vos e exortar-vos, porquanto deveis seriamente batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Porque, versículo 4, porque certos homens se introduziram com dissimulação, os quais antes estavam ordenados para esta condenação, homens impiedosos que se convertem à graça de nosso Deus em lascívia e negam o único Senhor Deus, o único Senhor Adonai Tsevaot e o nosso Senhor Jesus Cristo, o Messias. Mas quero, portanto, lembrar-vos, embora já sabeis disso, como o Senhor salvou o povo da terra do Egito e destruiu depois os que não creram. Versículo 6. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação. Quem que deixou os anjos? Deixaram a sua própria habitação. Ele reservou cadeias eternas sob trevas até o julgamento do grande dia. Ok? Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que da mesma maneira deram-se à fornicação e seguiram após carne estranha, foram postas como exemplo, sofrendo a vingança do fogo eterno. Também do mesmo modo, estes quem? Aqueles homens impiedosos infiltrados. Também do mesmo modo, estes sonhadores imundos contaminam a carne,
desprezam o domínio e falam mal das dignidades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou trazer contra ele palavra de acusação. Mas disse: o Senhor te repreenda, o Altíssimo te repreenda, o Eterno, Adonai Tsevaot, te repreenda. Ou seja, Miguel, ele, nesse momento, ele não entrou, não entrou com palavras de acusação contra o diabo. Não, ele não foi discutir, ele não foi bater boca contra o diabo. Ele falou que o Senhor, quem? O Eterno, acima de todos, repreendesse o diabo. Estes, porém, quem? Aqueles homens infiltrados que estão infiltrados dentro do povo do Eterno. São falsos profetas, falsos mestres, vem com doutrinas de heresia. Olha que aí, estes, porém, falam mal do que não sabem, mas aquilo que naturalmente conhecem como animais irracionais. Nestas coisas se corrompem. Ai deles por quê? Versículo 11. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e correram gananciosamente em direção ao erro de quem? De Balaão, por recompensa, porque Balaão ganhava dinheiro, né? Foram em direção ao erro de Balaão por recompensa e pereceram na contradição de quem? De Corá. Então aqui, essas pessoas são manchas em vossas festas de caridade, quando festejam convosco, alimentando-se sem temor. Eles são nuvens sem água, levadas pelos ventos, árvores cujos frutos secam, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas, ondas impetuosas do mar que escumam a sua própria vergonha, estrelas errantes para as quais o negrume das trevas está reservado para sempre. Aí está. Bom, aí o pessoal fala, então, que no versículo 11, entraram pelo caminho de Caim, como se eles fossem descendentes, mas não está falando que eles são da descendência de Caim, porque a palavra está falando que eles entraram pelo mesmo caminho. Qual é o caminho de Caim? Quais foram as obras que Caim fez? Quais foram os feitos dele? Toda a descendência de Caim foi destruída no dilúvio. Então a gente consegue ver a diferença entre a obra de Caim e da obra de Abel. Então, andar na prática do pecado é as obras de Caim. Vamos lá, vamos para o Evangelho. Vamos ver a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos lá. Vamos ver a palavra do Messias. João, capítulo 8. Então, dizia Jesus aos judeus que que nele creram: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eles responderam-lhe: nós somos a semente de Abraão, e nunca fomos escravos de nenhum homem. Como dizes tu, sereis feitos livres? Ou seja, como que ele vai falar assim que a verdade vos libertará? Se a gente nunca foi escravo, a gente é semente de Abraão. Que semente está falando? Semente física, né?
Eles eram judeus, então eles eram descendentes de Abraão, de Isaac, de Jacó e de Judá. Então, se eles eram descendentes de Judá, descendentes fisicamente, pela genética de Abraão, eles, como que Jesus está falando para eles serem livres? Essa é a pergunta. 34. Respondeu-lhes Jesus, na verdade, eu vos digo, todo aquele que comete pecado é servo do pecado, e o servo não permanece para sempre na casa, mas o filho permanece para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. 37. Eu sei que sois semente de Abraão. Ou seja, ele está falando da semente genética. Eu sei que vocês são da genética de Abraão, são descendentes legítimos de sangue de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não encontra lugar em vós. Ou seja, lembra da parábola da semeadura? Que a semente cai no terreno. Tem vários terrenos, tem um terreno que é fértil, tem a terra boa que a semente vai gerar fruto, certa palavra. Agora, se a terra for dura, a semente vai entrar, vai brotar? Não vai. Se a terra tiver pedra, ela não vai ter raiz profunda, ela vai secar rápido. Se tiver espinho, ela pode até brotar, dar algum fruto, mas no final ela vai acabar sendo sufocada pelos espinhos e vai morrer. Então, assim, a terra somos nós, é o nosso coração. Então, aí ele tá falando o seguinte, a minha palavra não encontra lugar em vós, ou seja, a minha semente, a semente que eu estou lançando, a minha palavra não tem lugar em vós. 38. Eu falo do que eu vi com meu pai, e vós fazeis o que vistes com vosso pai. Eles responderam e disseram-lhe, nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes, se fosseis filhos, aí ele está falando de descendência espiritual, a mesma coisa que nós estávamos lendo lá em 1 João. Como se manifestam os filhos de Deus, filhos espirituais, filhos gerados no espírito, não filhos gerados da carne. Nós não estamos falando do corpo físico, mas nós estamos falando do espírito. Filhos gerados em Deus, filhos gerados na luz, fazem obras de justiça e amam seus irmãos. Filhos gerados pelo diabo, fazem das trevas, esses filhos, eles fazem obras de injustiça e odeiam o seu irmão. É essa a explicação. É esse o paralelo. Então, ele está falando, olha, nosso pai é Abraão, ele está falando da genética. Jesus já tinha reconhecido a genética dele, lá no versículo 37. Eu sei que sois semente de Abraão, você é geneticamente filho de Abraão. Aí, no versículo 39... Quando eles falam que nosso pai é Abraão, Jesus vai falar de forma espiritual. Jesus disse-lhes, se fosseis filhos espirituais, vamos colocar aqui, se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Qual que era a obra de Abraão? Ouvir e obedecer ao que o Eterno fazia. Ele obedecia, ele tinha fé. Mas esses judeus aí estavam com fé? Não estava, gente. Olha o versículo 40. O que diz o versículo 40? Mas agora procurais matar-me a mim, homem que vos tem dito a verdade, que eu tenho ouvido de Deus. Isso Abraão não fez, ou seja, Abraão não ficou tentando matar outras pessoas que estavam falando da palavra. Essa obra Abraão não fez. Então, como é que eles falam que eles eram filhos espirituais de Abraão? Se eles estavam fazendo as obras espirituais do inimigo. Eles não estavam fazendo as obras espirituais de Abraão. Eles poderiam ser geneticamente descendentes de Abraão, mas as suas obras eram más. 41. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe então, nós não nascemos da fornicação. Nós temos um pai, Deus.
Disse-lhe Jesus: se o Eterno, fosse o vosso Pai, vós me amaríeis. Vocês teriam amor por mim. Pois que eu procedo e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Aí no versículo 44, vós sois de vosso pai, o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele fala mentira, fala do que lhe é próprio, porque é um mentiroso e pai dela. E porque eu vos digo a verdade, não me credes. Então, olha só, vamos parar aqui, ó. Ele está falando para descendentes genéticos de Abraão, que não têm as mesmas obras espirituais de Abraão. Que o pai deles, na verdade, não era Abraão. O pai espiritual deles não era Abraão. Era outro pai, por conta das obras. As obras. A árvore, ela é reconhecida pelo fruto. O fruto é algo que sai. A obra, você não força a obra. Não força. A obra, ela é produzida naturalmente. Se eu faço tudo na força do braço, tudo na minha alma, a minha alma vai produzir aquilo naturalmente. Todo vai ficar evidente. Agora, se a minha obra é do Espírito, também vai ficar evidente. Então, é a nossa obra. Vós sois de vosso pai o diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele fala mentira, fala do que lhe é próprio, porque é um mentiroso e pai dela. Agora vamos lá. Continuando aqui. Gênesis. Vamos lá. Gênesis 3. Ora, a serpente era mais sutil do que qualquer animal do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher: sim, Deus tem dito, não comereis de Ela disse à mulher: sim, Deus tem dito, não comereis de toda árvore do jardim? A mulher disse à serpente: nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: não comereis dele, nem o tocareis para que não morrais. Vamos voltar um pouquinho? Vamos ver. Aqui, ó, versículo 16. Capítulo 2, versículo 16. E o Senhor eterno, Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e o Senhor Deus ordenou ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim tu poderás comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela tu não comerás, pois no dia em que dela comeres, tu certamente morrerás. Ok? Vamos lá para o capítulo 3. Quando a serpente fala para ela: não comereis de todas as árvores do jardim? E a mulher disse à serpente: nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: não comereis dele, nem o tocareis para que não morrais. Esse tocareis aqui, Deus falou que não era para tocar lá no capítulo 2? Não falou. É tipo aquele telefone sem fio. Deus deu a ordem para Adão, certo? Depois de Adão, aí a Eva veio, Adão pegou e falou: olha, não come. Também nem rela. É melhor não relar, porque aí não cai na tentação de comer. Então a mulher recebeu a ordem de Adão, certo? Até aí
Tá todo mundo me acompanhando, né? 4. E a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, então vossos olhos serão abertos e vós sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal. E quando a mulher viu, ela viu que a árvore era boa para alimento e que era agradável aos olhos, e uma árvore a ser desejada para fazer alguém sábio, ela tomou do seu fruto. Fruto da árvore. Era fruto da serpente? Não. Aquela árvore era a serpente? Não. Aonde que estava a serpente? A serpente estava na árvore. Ela arrancou o fruto da serpente, gente? Não. Ela pegou o fruto da árvore. Não tem margem para falar aqui que é da serpente. Não tem. E tomou o seu fruto. E comeu. E deu também a seu marido com ela. E ele o comeu. Os olhos de ambos foram abertos. E eles souberam que estavam nus. E cozeram folhas de figos e fizeram para si aventais. Beleza. Vamos ficar aqui. Vamos analisar. Tá. Tá falando que a mulher teve relação com a serpente aqui? Teve relação sexual com a serpente? Não, não está falando que ela teve relação sexual com a serpente. Está falando de comer. Comer. E aí, não tá falando que a mulher teve relação sexual com a serpente. Depois Adão foi lá e também teve relação sexual com a serpente. Então, Adão e Eva, os dois tiveram relação sexual com a serpente? Não, não tá falando isso. O que a Bíblia diz é que a mulher comeu o fruto da árvore. Da árvore. E depois ela deu desse fruto para Adão comer. E Adão comeu também. Do fruto da árvore. Não tem outra coisa escrita aqui. Aí é o seguinte, quando ela comeu da árvore, aconteceu alguma coisa com ela? Não aconteceu nada. Nada, nada, nada. Quando ele comeu, olha lá, versículo 6. E o comeu, olha lá, e o comeu e deu também a seu marido, Adão, com ela. E ele o comeu. Adão comeu o quê? A serpente? Teve relação com a serpente, ele comeu o fruto, ele comeu o fruto. Aí, quando Adão comeu o fruto, aí que vem o versículo 7, presta atenção. Adão comeu e os olhos de ambos foram abertos. E eles souberam que estavam nus. E cozeram folhas de figo e fizeram para si aventais. Ok? E eles ouviram a voz do Senhor Deus andando pelo jardim no frescor do dia. Ai, deixa eu pegar uma outra versão aqui. Deixa eu ver, João Ferreira de Almeida. Abriram-se então os olhos e ambos perceberam que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram assim. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus. É interessante porque na King James, vamos voltar para King James, cadê? King James diz: eles ouviram a voz do Senhor Deus andando pelo jardim no frescor do dia. Olha que interessante, vamos voltar lá para que eu tava lá na João Ferreira de Almeida. Na viração do dia. Olha que interessante para a viração, ó. Rua 7307. Vamos ver aqui. Rua, vento, hálito, mente, espírito. Vamos voltar aqui. Deixa eu pegar aqui a Bíblia original. Opa. Não, aqui. Aqui.
Ó, 7303, tá vendo? Ruach, versículo 8 aqui, ó. Ruach, 7303, ó. Vamos ver. A viração do dia, o frescor do dia, né? Vamos ver. O que é esse Ruach, que é a viração? Vento, hálito, espírito. Vento dos céus, rosa dos ventos. 3, fôlego de ar. 4, ar, gás, vão, coisa vazia. Espírito, quando se respira rapidamente em estado de animação ou agitação. Sabe quando a gente tá ofegante? Assim, é exatamente. Espírito, entusiasmo, vivacidade, vigor, coragem, temperamento, impaciência, disposição. 7, espírito dos seres vivos, dom, espírito com emoção, espírito para Espírito de Deus, terceira pessoa, energia vital, manifestação da glória de Deus, jamais referido, tá? Beleza. Só que a gente tá falando do espírito, tá falando do dia, né? Do dia. Então vamos ver lá. O que tem a ver com o dia? Aqui, ó. Fôlego de ar. Vento dos céus. Ar, gás, hálito. Agora vamos pensar comigo aqui. Deixa eu voltar lá para King James. Eles ouviram a voz do Senhor Deus andando pelo jardim no frescor do dia, na viração do dia. Qual? Aliás, eu vou até pegar, porque a gente tá em português ali, né? Ó. Deixa eu ir para João Ferreira de Almeida que fala viração. Aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui. Em português. Deixa eu colocar em espanhol. A viração. Em espanhol, viento. Semelhança, aliento. Exalação sensível. Região do céu. Semelhança ao espírito. Olha a parte em vermelho. Ar. Aliento. Aliento é como isso que a gente solta. O que eu acabei de soltar aqui, ó. Isso é um aliento, certo? É como uma respiração. Ânimo. Ali tá. Hálito. Soplar, né? Sopro. Respiração. Soprar. Aqui está. Vamos ver em inglês. Em inglês, viração. Vamos lá. Viração. Mesma palavra. Rua. Aqui, ó. Breath. É a respiração, certo? Exalação. Agora. Air. Tá vendo lá embaixo? Breath. Tá vendo? Ó, X. Cool. Cool é o quê? Frio. Tá? Vamos voltar para português. Português. Pronto, voltei. Eu tô fazendo um parênteses aqui, mas eu já vou voltar lá para Caim e Abel, tá? Para Caim e Abel não, para Adão e Eva. Só tô fazendo esse parênteses aqui para vocês verem uma coisa interessante, tá? Essa viração do dia, ela é num horário do dia onde a gente consegue ver, é a parte do dia onde a gente consegue ver uma respiração, uma fumaça, um vento, uma brisa. Qual é o horário que tem brisa? Qual é o horário que tem brisa? Deixa eu ver uma coisa aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Ó. Às 18 horas aqui, ó, vai fazer 24 graus, 1%. Às 19, 21, às 20, 19, meia-noite, 1 da manhã, certo? O horário mais frio, que interessante, né? É 6 horas da manhã. Tá vendo? 6 horas da manhã.
ele tá com 5% de umidade, certo? Ele passou a noite inteira nas trevas, na escuridão, ele esfriou. Ele esfriou. Passou a noite, a tarde, né? Depois da tarde, depois das 6 horas. E amanhã, aqui começou amanhã. E aí passou amanhã, a tarde e amanhã. Aqui chegou 6 horas da manhã, 5% de umidade. Deixa eu ver quantos por cento de umidade tem 6 horas da tarde. 1% de umidade. Então aqui a gente não tem aquela neblina que tem aqui, ó, às 6 da manhã. Nos outros dias a mesma coisa. Vamos ver aqui. Ai, tá sem internet. Deixa pra lá. Depois você pode, não precisa acreditar em mim. Começa a procurar você mesmo. E começa a observar o nascer do sol, a temperatura do nascer do sol e faça a comparação com a temperatura no pôr do sol. E você vai encontrar exatamente aonde é a viração do dia. Certo? Aonde é que sopra o vento? Aquela brisinha gelada. Qual é o horário? Quando termina no sol e entra para a escuridão, ou quando sai da escuridão e começa a luz do sol? Qual é o horário? Você mesmo, não precisa acreditar em mim não, vai lá pesquisar, tá? Vamos voltar aqui. Beleza. Então, deixa eu voltar para King James, onde nós estávamos. Bom, versículo 8. Eles ouviram a voz do Senhor Deus andando pelo jardim no frescor do dia. E Adão e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Certo? E o Senhor Deus chamou Adão e lhe disse: onde tu estás? E ele disse: eu ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque eu estava nu e me escondi. Versículo 11. E ele disse: quem te contou que estavas nu? Tens tu comido da árvore da qual eu te ordenei que não comesse? O que o Eterno perguntou aqui? Quem disse que você estava nu? Você teve relação sexual com a serpente? Eu falei pra você não ter relação sexual com a serpente, você foi lá ter? Ele não falou isso, gente. Ele falou: se você conheceu a serpente, conhecer de ter relações, você conheceu a serpente por acaso? Não, ele não falou isso. Ele falou: você comeu, tens comido da árvore da qual eu te ordenei que não comesse? E o homem disse: a mulher que tu me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Ele não falou assim: ela me ofereceu ter relação sexual com a serpente. Foi isso que ela falou? Não, não foi. Ela me deu o que da serpente? Não, ela me deu da árvore. O que ela deu da árvore? O fruto, né? E eu comi. E o Senhor disse à mulher: o que é isso que tu fizeste? E a mulher disse: a serpente me enganou e eu tive relação sexual com ela. Não, a serpente me enganou e eu comi. Comi. 14, versículo. O Senhor Deus disse à serpente, porque aí ele vai e coloca aí, dá o seu veredito, né? Faz o julgamento da serpente, do homem e da mulher, beleza. Capítulo 4, aí não, aí o Senhor, no versículo 21, para Adão e também para sua mulher, o Senhor Deus fez vestes de pele e os vestiu. Versículo 22 do capítulo 3, presta atenção aí, ó. E o Senhor Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós, para conhecer o bem e o mal. Ou seja, agora ele vê tudo, tanto o bem quanto o mal, ele percebe todas essas coisas. E agora, para que ele não estenda sua mão e também tome da árvore da vida e coma e viva para sempre, o Senhor Deus, portanto, o lançou fora do jardim do Éden para cultivar a terra da qual fora tomado.
Assim ele expulsou o homem e colocou no leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se voltava a todos os lados para guardar o caminho para a árvore da vida. Peraí. Agora vamos analisar comigo. Se comer do fruto da árvore do meio do jardim, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, era ter relações sexuais com a serpente, que é isso que tem muita gente por aí falando. Então, comer da árvore da vida é ter relação sexual com quem? Me explica, porque comer o fruto é ter relação sexual. É isso mesmo? Tem certeza que é isso que a Bíblia está falando? A Bíblia não está falando disso, gente. Cuidado com ensinos enganosos. Não beba de água de fonte contaminada. A princípio, o inimigo, ele não chegou para Eva lá mostrando os dentes. Vem aqui morrer! Pega aqui que você vai morrer! Eu quero te destruir. Não, ele foi muito sutil. E a árvore não estava ali porque era a confiança que Deus tinha no ser humano. Ele fez o que? Ele lançou a dúvida, gente. Ele jogou uma semente de dúvida. A dúvida é a desconfiança, é a falta de confiança. É o oposto da confiança. A dúvida. Eu tô duvidando, eu tô suspeitando. Ele jogou a dúvida. Ele não vem descaradamente, ele vem de forma sutil. Esse ensinamento aí, essa grande interpretação aí, muitos sábios. Sábios de onde, gente? Que bebem de que fonte é essa fonte da sabedoria aí, desses escritos que estão sendo falados? Então, explica para mim. Comer da árvore do bem e do mal é relações com a serpente. Comer da árvore da vida é relações sexuais com quem? Não é isso que a palavra de Deus diz. Não é isso que Moisés escreveu, que ensinou. Vamos nos ater à palavra. Chega de nos ater a suposições, conjecturas e falsas interpretações. Eu sei que tem muitos que estão ouvindo essa palavra e estão se contorcendo de raiva. Por quê? Porque gostam de crer nisso daí. Porque isso justifica muitas outras coisas injustas que as pessoas estão vivendo por aí afora. Mas, por favor, é dolorosa a verdade, mas ela tem que ser dita. Então, aí tá. Não faz sentido. Vocês me entendem que não faz sentido? Que comer do fruto não tem nada a ver? Porque então comer do fruto da árvore da vida tinha que ter relações sexuais com alguma outra pessoa. E não é isso que está sendo falado. Certo? Então comer da árvore da vida e comer do conhecimento é comer da árvore, é comer, fruto, comer. Correto? Até aí todo mundo entendeu? Vamos esclarecer mais um pouquinho, ó, capítulo 4. E Adão conheceu Eva, sua mulher, e ela concebeu, gerou, e teve Caim, e disse: concebi um homem do Senhor. E ela também teve Abel, irmão dele. Vamos colocar aqui. Vamos esclarecer mais esclarecido aqui. Cadê? João Ferreira de Almeida? Ou a revista atualizada interlinear? Vamos ver a revista atualizada interlinear, vamos ver. Aqui, ó, que interessante. Coabitou Iada. Conhecer. Vamos lá. Conheceu. Conhecer, aprender, perceber, descobrir, discernir, ser habilidoso, tornar-se, conheceu, coabitou Adão, o homem, com Eva, sua mulher. Esta concebeu, vamos lá, concebeu, engravidar, gerar, estar com criança, ser concebido, conceber, engravidar, ser concebido, conceber, inventar, imaginar. Pronto. Eva gerou, concebeu e deu à luz. E alarde. Dar à luz, gerar, parir, produzir, estar em trabalho de parto, dar à luz, gerar,
referindo-se ao nascimento da criança, referindo-se ao sofrimento, referindo-se ao perverso. Gerar, nascido. Tá, beleza. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Opa. Deixa eu ver uma coisa aqui. Pera aí. Vamos ver. King James mesmo. E Adão conheceu Eva e a sua mulher, e ela concebeu e teve Caim, e disse, concebi um homem. E ela também, aí é depois, né? E ela também teve Abel, irmão dele. E Abel era um guardador de ovelhas, ele era um pastor de ovelhas. Ó, 1611 tá muito antigo, vamos pegar uma mais... Vida fiel. Aí, ó. Conheceu Adão e Eva, a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse, alcancei do Senhor um homem. E deu à luz mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra, ok? Abel, pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Então aqui, não tá falando que Eva teve relações, conheceu Eva, a serpente, e a serpente conheceu a Eva e ela concebeu e deu à luz a Caim. E logo Adão conheceu Eva e ela concebeu e deu à luz a Abel. Não tá escrito isso. Não tá. Tá mais claro do que isso, gente. Nem jogando água para clarificar esse negócio, porque tá muito claro aqui que a Caim geneticamente é filho de Adão, mas as obras de Caim são as obras do diabo. Geneticamente, aqueles judeus que estavam conversando com Jesus, lá no Evangelho de João, geneticamente eram filhos de Abraão, mas as suas obras eram obras da serpente, do inimigo, eram as obras de Caim, e que não eram obras de Abraão. Então nós temos aqui a nossa filiação carnal e a nossa filiação espiritual. Vamos lá. Eu ia fazer mais outro parênteses aqui do relacionamento entre Caim e Abel aqui, mas depois eu falo, depois em outro vídeo, tá? Porque senão eu vou abrir parênteses por dentro de parênteses e outros, e aí é um esclarecimento dentro de outro, e a gente não para mais. Vamos lá, 1 Timóteo. Capítulo 4. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando abstinências dos alimentos que Deus criou, parirararará. A gente não vai entrar, mas vamos lá. Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Vamos lá. 2 Pedro. O que Pedro fala? E também houve entre o povo falsos profetas,
como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente. Gente, não é de forma descarada não, gente, ó. Introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos, não é poucos não, e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Gente, vamos tomar cuidado com heresias de perdição, que são introduzidas de forma encoberta. Vamos nos ater à palavra. Vem cá, vamos lá, cadê Apocalipse? Vamos lá, Apocalipse, deixa eu ver aqui, versículo 1. A igreja de Sardes, que vencer. Peraí, vamos ver Sardes. O que o Eterno tem contra Sardes? Opa, não era lá em Sardes. Vamos começar aqui, ó. Beleza, capítulo 2. A igreja em Éfeso. Vamos lá, escrevemos a igreja em Éfeso. Conheço as tuas obras, o teu trabalho, paciência. Sofreste, tem paciência? Tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Tá, beleza, isso é que o Eterno tem contra Éfeso. Esmirna, isso eu sou o primeiro e último formado, 9. Conheço as tuas obras e tribulação, pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que dizem judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Conheço as tuas obras, é o fruto deles, as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temos das coisas que há de parecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, tal, quem tem ouvido para ouvir, ouça. Agora, Pérgamo, diz isso àqueles que escapam da espada aguda de 2 fios, conheça as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, retens o meu nome, não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, qual foi morto entre vós. Ó, versículo 14. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Ó aí, ó. Daí tá no meio da igreja. Tá vendo? Tem algumas coisas contra ti. Segue a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel. Vamos lá, vamos lembrar lá da cartinha de Judas, né? Também fala de Balaão lá. Tem os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel para que comessem dos frutos dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Cuidado, que os filhos de Balaão, eles vão empurrar as pessoas para comer coisas sacrificadas aos ídolos. Cuidado aí, vai mandar a gente ir lá comer comida sacrificada para Mamon. Ó, presta atenção. Se prostituir, olha aí, ó, tomar cuidado. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio, olha aí, dentro da igreja. Tá prestando atenção? Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Olha só, arrepende-te, ou seja, dá para se arrepender disso? Dá. Então vamos começar a se arrepender? Faz favor, aproveita essa época que é antes do Yom Kippur, vamos começar a olhar para dentro do próprio coração e começar a se arrepender disso daí? Vamos lá, o que mais? Ó, tem Tiatira, versículo 18.
Eu conheço as tuas obras, o teu amor, teu serviço, tua fé. Versículo 20. Mas tenho contra ti que toleras quem? Jezabel. Olha aí, ó. Dentro da igreja, tá passando pano. Tá passando pano pra Jezabel, ó. Tá tolerando. Ela pode não acreditar, pode não gostar, mas tolera. Tolera, tá suportando, gente. Mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Aí, de novo, um lá é Balaão, Nicolaíta e agora Jezabel. Todo mundo tá fazendo a mesma coisa, tá percebendo? Se prostituindo, não é tendo relação sexual aqui no caso, é se prostituindo espiritualmente, gente. Comendo dos sacrifícios da idolatria. Tá? E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrependeu. Aí, ó. Quem ele deu tempo? A Jezabel, essa mulher, ó, deu tempo para ela para se arrependesse. Dei-lhe tempo para que se arrependesse de sua prostituição e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama e tá, beleza. Vai colocar Jezabel essa liderança aí, vai ser julgada, tá? Ferirei de morte seus filhos, tarará. Passou Tiatira. A igreja que está em Sardes, isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus, as 7 estrelas, ser vigilante, pois o que tem recebido e ouvido, não vigiar, mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porque são dignas disso. Olha, tem em Sardes algumas pessoas, não é todo mundo que está em Sardes que tem as vestes limpas, não. Tem algumas pessoas que ficou com as vestes um pouco contaminadas, tá com as vestes meio sujinha. Olha só, versículo 4 aqui tá falando, algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, tá percebendo? O que vencer será vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma riscaria o seu nome do livro da vida. Ou seja, ele não tá falando assim que o pessoal de Sardes aqui não vai ter salvação, não tá falando nada. Tem algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, beleza? E comigo andarão de branco. Por quê? Porque elas passaram ilesas. E aquelas que a veste ficou respingada, que tem alguma sujinha? Se elas vencerem, permanecerem firmes até o final, olha. O que vencer será vestido de vestes brancas, tá? Filadélfia. Tem a chave da casa de Davi, tem a porta, conheço tuas obras, pus uma porta aberta. Aqui, ó, que interessante aqui, ó, Filadélfia. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Gente, vamos escolher ser essa igreja aqui, ó. Ó, a igreja de Filadélfia. Olha só. Ó. Versículo 8. Conheço as tuas obras. Ó, qual é a obra da igreja de Filadélfia? Essa tem que ser a nossa obra, gente, ó. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Tendo pouca força. Ó, não é uma pessoa super poderosa, não. Ó, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Ó, presta atenção. Vamos nos ater à palavra do Altíssimo. Não está falando buscaste conhecimentos ocultos em livros perdidos e sábios antigos. Não está falando nada disso. Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrado a teus pés e saibam que eu te amo. 10. Como guardaste a palavra da minha paciência? Olha só, resistindo tudo, com paciência,
Também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Por isso nós temos que ter azeite, gente. A gente tem que ter a palavra. A palavra é nossa espada. A palavra é o nosso escudo. A palavra é a nossa arma de guerra. Vamos lá, versículo 11. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Olha que legal. Guarda o que tens. Então vamos lá comprar azeite logo, a gente guardar nas nossas vasilhas. Ai, que maravilha. Vamos lá, deixa eu ver quem tem ouvido, ouça. Agora vamos lá, Laodiceia. E é o anjo da igreja que está em Laodiceia, com as tuas obras, que nem é frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente, nossa. Está em cima do muro esse aqui. 16. Assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável, pobre cego e nu? Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo todos quantos amo. Se, pois, zeloso, arrepende-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha aqui, a pessoa tem que ser zelosa, amar, ser decidida, se posicionar no eterno. Não ficar em cima do muro, sendo essa mornidão, amando as coisas do mundo. Olha, vamos ser ricos no céu, comprar ouro do eterno, comprar o que mais? Ouro provado no fogo, roupas brancas, ungir os nossos olhos com colírio para que nós possamos ver, gente, para que nós possamos enxergar. Olha só, que interessante. Bom, é isso que eu queria falar.